Elson, Tainá, vós sois sal da terra, vós sois a luz do mundo. Toda essa liturgia que vocês escolheram não só fala de vocês, da história dos dois, mas também mostra aquilo que vocês querem e aquilo que Deus quer de vocês. Eis que o Senhor enfatiza hoje de modo veemente: vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Se cada cristão, por meio do batismo, é chamado assim o ser, quanto mais aqueles que aceitam o seu chamado, querem e precisam sê-lo ainda mais. E vocês aceitaram este chamado do Senhor, aceitaram ser nele um para o outro, e aceitar este serviço, este caminho que é um sim a Deus, ao serviço que Ele vos chama, e também à igreja, aos irmãos. E este caminho se concretiza e se inicia hoje por meio deste sacramento, o matrimônio. Mas o que é o sal? O que é a luz? Podemos responder de modo contundente as mesmas respostas que ouvimos sempre ao escutar este Evangelho. O sal dá sabor, a luz ilumina, mas tem muito mais do que isso. O sal, ele vence, porque ele faz tirar o alimento do seu estado, um estado corruptível, porque o sal ele conserva. E além disso, ele faz tirar o sal da mornidão, de algo insosso, e mostra a ele o alimento, o seu real sabor. De igual modo, a igreja, a luz, também vence e a distorção oculta das coisas, aquilo que se esconde, aquilo que se esfria, pois a luz revela a forma, expõe as coisas e aquece. Vós sois sal da terra e luz do mundo, e por isso sois chamados a conservar, a revelar e aquecer. Conservar aquilo que desde 2018 se iniciou, a amizade que cresceu e fez brotar o amor. É fato que conjugar o conservar e dar sabor nem sempre é fácil. Tem muitas lutas, indas e vindas, desencontros no meio do caminho, porque um vai, outro vem, um entra, o outro sai. Mas a amizade e o amor que nasce em Deus é um dom que Ele concede aos que o chamam. E como tudo começou como dom, ou por meio da dom, e em meio a alguns pulos, gritos de guerra e etc., sois também chamados pela liturgia que vocês escolheram a isso, a este algo mais, a este dar sabor e iluminar. Poderiam talvez se perguntar, diante deste amor que se iniciou em Deus, o que nos separará do amor de Deus, daquilo que Deus escolheu e lhes concedeu? Tribulação, alguns momentos de espera, a angústia por ter que
acalmar o coração diante das esperas pelo discernimento, fome, nudez, perigo, espada, as surpresas de algumas estradas até Angra, ou as desventuras que levaram a mudar os planos e trocar, o estado, longínquo do sul do estado, pela laje, pode deixar que eu não vou comentar como está. O conservar traz este sabor real, verdadeiro, que deveis ser um para o outro, e é demonstrado em meio a estas lutas, para corresponder ao querer de Deus para vocês, e o sabor que deveis dar ao mundo. Se dá para, e assim se dar, para manifestar esta mesma luz, que expressa nas atitudes, no viver, no conformar-se à vontade de Deus. Este viver na vontade de Deus, por vezes, leva a mudanças de cidade, de paróquia, mudanças de sair, talvez, da zona de conforto, ou sim, que em breve, daqui a pouco, darão, é o consolidar de uma decisão, de um discernimento muito esperado, e o abraçar a missão e um serviço. Júnior, não estás abraçando um matrimônio para uma realização pessoal, nem tampouco para que você seja feliz, mas para fazer a vontade de Deus e fazer aquela a quem hoje se une feliz. Tainá, não estás abraçando o matrimônio por uma realização pessoal, nem tampouco para se fazer feliz, mas para cumprir a vontade de Deus e fazer aquele a quem você se une feliz. É assim que sereis felizes, no corresponder ao querer de Deus, na doação contínua e constante um ao outro. Até aqui, o eu de cada um poderia até falar mais alto, mas a partir de agora, é um nós a quem tudo rege. Sois um do outro, um para o outro, um com o outro. Isso é a fidelidade, que se expressa na luta diária da doação de si para o outro, pelo diálogo, pelas expressões de amor. Vocês foram escolhidos por Deus, conduzidos por Deus, e hoje se unem em Deus. E esta união não se dissolve por qualquer querer humano, mas se Deus nos conduziu até aqui, foi por muitos meios, por meios de acampamentos, daqueles que conduziram, formando, mas parte daqueles que serviram de instrumentos para que aqui estivessem hoje, são aqueles que vos cercam. E a vocês, pais, padrinhos, não acham que vocês estão aqui por causa de uma festa. Não acham que estão aqui por vestirem uma roupa e está todo cheio de maquiagem, bombado. Vocês estão aqui com uma missão. Conduziram e ajudaram eles a chegarem aqui hoje. E se foram escolhidos, é para lembrá-los daquilo que hoje aqui se inicia e aconselhá-los ao diálogo, ao perdão, à união mútua.
Vocês, queridos filhos, escutem os bons conselhos. Os conselhos que levem a isso, ao diálogo, ao voltar-se um para o outro, ao perdão mútuo. Mas não vou esconder, há vozes contrárias. Haverão vozes e piadas que levam ao contrário, que levam às brigas, às discussões, às divisões. Não escutem tais conselhos, porque são venenos de víboras que perniciosas querem afastá-los da vontade de Deus e levá-los à distorção do mundo. Vocês estão aqui para ser imagem da união de Deus com a Igreja, e por isso se unem em meio a este sacramento de serviço. Estão aqui para expressar esta união na fidelidade, na indissolubilidade, na abertura à vida. É assim a união de Cristo e da Igreja, uma união verdadeiramente fiel, indissolúvel e fecunda. E por ser fecunda, saibam que, infelizmente, haverão também vozes que levem para longe disso, piadas e distorções. Igualmente são meras víboras perniciosas que rastejam tentando destilar o seu veneno. Não escutem. Afastem-nos. Não são amigos, colegas ou qualquer outra coisa. Lembrem-se daquilo que aqui vocês prometerão. Com liberdade vieram, um ao outro, na sinceridade se entregam, para fazer a vontade de Deus. E esta vontade que é fecunda e se expressa diante disso, do aceitar aqueles a quem Deus vos confiar, para poder conduzi-los ao querer e à vontade dele. Que estes possam ser a expressão do amor de vocês, um amor fecundo, que gere 1, 2, 5, 10 ou quantos Deus quiser. Que seja a vontade dele que manifeste diante da árvore fecunda que deve ser o casamento de vocês, esta beleza. Esperaram no Senhor bastante tempo, que sobre vocês venha a graça transbordante e que transborde ela por toda a terra e se manifeste, para que, vos vendo, vejam não o Júnior e a Tainá, mas a Cristo e a Igreja. E a história de vocês, por isso eu perguntei no final, mas talvez não percebessem, é marcada com a presença silenciosa de alguém, por quem muitos conduziu e ajudou, ajuda e permanecerá ajudando nesta condução ao caminho e ao estar na vontade de Deus. A Virgem Maria, ela é a Mãe de Deus, Mãe da Igreja e um membro excelentíssimo dela. E veja como é belo, porque não foi por acaso, não é só porque é o meio do caminho, mas mais. Ela estava ali, talvez sem que percebessem, na Capela de Santiago, como Nossa Senhora do Pilar. Estava em Boaba, como Nossa Senhora da Conceição. E que mistério belo! Vocês se casam
que celebram este matrimônio hoje numa capela de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E a data a que se celebra esta Alcesta Padroeira do Brasil é a mesma a que se celebra a data de Nossa Senhora do Pilar. Não foi só em virtude do meio do caminho, foi porque ela quis marcar a união de um para com o outro. E assim, esta união expressa hoje nela que possa ser também um modo de auxílio a vocês, e que esse início seja de acordo com ela, fiel e sempre unida ao Senhor.